só um pouquinho do que tem, né, no plano, que é o básico do básico que a gente tem que entender. Aí, principalmente, é sobre o SCI. O que é o SCI? É o Sistema de Comando de Incidentes, tá? Ele foi criado lá na Califórnia, na década de 60, quando teve um grande incêndio florestal e foi necessário vir órgãos, né, principalmente aí, bombeiros de vários locais. E aí cada um trabalhava de uma forma. Então eles tinham problema na comunicação e na forma de trabalhar, na forma de gerenciar um desastre. Então o Sistema de Comando de Incidentes ele veio para padronizar, né, tudo que é feito, tudo que é falado, né, dentro de um desastre. Então o principal aí é ter a terminologia comum, né, e praticar. E a prática, né, do combate ali no incêndio florestal ser padronizada para todos eles. E depois isso foi adaptado para outros tipos, né, outros cenários de desastres. Então, isso aqui é o que o Sistema de Comando de Incidentes veio para organizar, né, principalmente para padronizar tudo que envolve ali dentro de um cenário de desastre, como se fosse todo mundo falando a mesma língua e fazendo as coisas da mesma maneira. E isso facilitou muito, né? E eles perceberam que o incêndio demorou muito para ser combatido justamente por causa dessa falta de comunicação. Então veio para organizar, né, a comunicação em um cenário de desastre. Então se eu vou para um cenário, eu tenho que estar totalmente inteirado, eu tenho que entender o que é feito, o que é falado, como é feito, como é falado dentro do sistema de comando. Né? Eu preciso ter um plano de resgate, mas o resgate ali está entre aspas, porque, como eu falei, o resgate é só a ponta do iceberg. Então, eu tenho que saber, primeiro, né, me comunicar dentro de um cenário desses. Eu já tenho que ter dados prévios, né? Estou me deslocando para um cenário de desastre, já tem uma pessoa fazendo todo o levantamento, né, da questão de animais daquela região. Por exemplo, tem granja, né, de frango, tem suinocultura, enfim, né, quais são os dados de vacinação antirrábica de cães e gatos, né, mais recente. Eu preciso ter a minha equipe, né, que tipo de equipe que eu vou precisar? Eu vou para um incêndio florestal, então eu preciso de veterinário, eu preciso de biólogo, eu preciso de brigadista, tá, para ver qual que é o perfil da equipe naquele determinado cenário. Qual o material, né, que eu vou usar, tanto o material para a equipe, o material de segurança, a base, né? Ok, estou lá, resgatei os animais, eu vou levar esses animais para onde? Onde vai ser a minha base, né, o meu ponto de referência? Quais vão ser os meus parceiros, né, naquele cenário? Tem universidade perto, tem faculdade de veterinária, tem laboratório, tem ONG, né? Quem que vai me dar um respaldo, né? Quem vai me dar uma cobertura, na verdade, né? Caso eu precise. E a questão de documentos. Todo o trabalho tem que ser registrado, tem que ser documentado desde o início da chegada num cenário de desastres. Os documentos que precisam tem todos lá no plano nacional. Tá? O POP, né, que é o procedimento operacional padrão, eu preciso ter isso bem planejado já antes de ir para um cenário. Né? O procedimento operacional padrão, ele regulamenta, né? Ele caracteriza cada fase de uma determinada atividade que eu vá desenvolver. Tá? Então, toda a equipe, né, tem que ter conhecimento disso. Eu preciso, desde o resgate, né, ter isso. Então, por exemplo, se eu vou resgatar ave no quintal, é um tipo de procedimento. Se eu vou resgatar aves de gaiola, é outro. Se eu vou resgatar coelhos, é de uma forma. Se eu vou resgatar porcos, é totalmente diferente. Então, eu preciso do resgate, preciso saber como que esse animal vai ser transportado e o local de destinação. Tá? Então, para toda tarefa, tudo que eu for realizar dentro de um desastre, eu tenho que já ter um procedimento operacional padrão previamente instalado. Tá? A minha equipe, né, dentro de um desastre, a gente sempre trabalha com um organograma, né, e essa equipe vai ser inserida dentro do sistema de comando de incidente central, que geralmente é coordenado por um bombeiro ou por um membro da Defesa Civil. E aí eu vou ter um responsável geral pela minha equipe, esse aqui é o organograma mínimo, né, que tem ali o coordenador geral, tem quem é responsável pelas ligações, pela comunicação, né, porque é importante a gente ter uma pessoa só para falar para a imprensa, tá? A gente, que é o nosso comunicador, né, quem dá entrevista, é quem passa os dados, porque hoje, né, felizmente, isso aparece muito na mídia, né, então tem que ter só uma pessoa responsável para passar as informações, para dar entrevistas. As equipes de campo, né, quem é o coordenador das equipes de campo, a equipe 1, a equipe 2, quem é o responsável pela logística, quem é o responsável pela parte financeira. Então, isso aqui é o mínimo de uma equipe que eu preciso ter para atuar num desastre, tá?
A base, como eu falei anteriormente, eu preciso resgatar, eu preciso levar esse animal para algum lugar. Então, eu vou montar o hospital de campanha, onde que eu vou fazer uma triagem desses animais. E cada cenário é de uma forma, tá? Todas as fotos que tem aqui nessa apresentação é de material do grade. Então, já aconteceu vezes da gente realmente, debaixo de chuva, essa aqui era a única rua que não tinha sido atingida, mas a casa aqui para trás, por exemplo, estava toda destruída. Isso aqui é em Coronel João Sá, na Bahia, né, 2019. Então, não parava de chover e era o único lugar que a gente tinha, era aqui essa mesa para colocar o animal na fluidoterapia até que a gente conseguisse levar para outra cidade, para uma clínica veterinária. Então, num desastre, é bem diferente da rotina clínica, né, de hospital, de consultório. Então, aqui é como se a gente estivesse, né, numa guerra e a gente tem que usar as armas que a gente tem. Muitas vezes não dá tempo de fazer o transporte desse animal, porque é muito longe, né? Coronel João Sá é 500 quilômetros, por exemplo, de Salvador, tá? E aí, né, animais com lesões simples também na rua, muitas vezes, né, porque não tem para onde levar, muitas vezes é tudo destruído, e outras vezes a gente já conseguiu montar bases ótimas, né, hospitais de campanha, a gente já conseguiu montar em galpão de igreja, a gente já conseguiu montar em galpão de boate, em galpão de escola de samba, né, então a gente tem que se adaptar àquele cenário da mesma forma que o resgate de pessoas também muitas vezes tem que se adaptar, né, ao local que tem ali disponível, visto que muitas vezes tudo é destruído. E aí saber também os parceiros, né? Se eu tenho hospital veterinário próximo, posso levar esse animal para lá. Tá? Os parceiros, como eu falei anteriormente, né, catalogar quem tem naquela região, né, de clínica, universidade, as ONGs, os protetores independentes, os laboratórios e as empresas que podem ser parceiras também nessas situações. Tá? Ali, por exemplo, né, parceria para atendimento de animais em Santa Maria de Itabira, né, que passou por uma grande enchente, ali em cima do Pantanal, a gente vai estar falando disso posteriormente. Tá? Eu tenho que conhecer a característica de cada espécie, né, que eu estou me dispondo ali a realizar o resgate, por quê? O cão se comporta de uma forma nesses cenários, o gato se comporta de outra forma completamente diferente, tem animais que vão ser agressivos, tem animais que vão se esconder, tá? As aves, né, de quintal se comportam de uma maneira. Eu tenho que saber qual a melhor hora do dia para eu realmente estar tirando aquele animal daquele cenário. Eu tenho que saber as formas, né, de contenção física, as formas de contenção química. E independente, né, da espécie, eu tenho que saber pelo menos o básico do que fazer naquele momento ali que eu me deparar com aquele animal. Então isso aqui é importantíssimo, eu saber qual animal que eu posso encontrar e como eu vou agir com esse animal. Os protocolos, hoje a gente tem protocolos espécie específicos, né, são protocolos tanto de desparasitação interna e externa, protocolos de vacinação, protocolos de encoleiramento, tanto para cães, para gatos, para suínos, para bovinos, para equinos, né, para aves. Então a gente tem todos esses protocolos já bem instituídos. Então todos os animais, né, que o GRADE resgata ou que o GRADE faz uma realocação ou faz algum tipo de assistência, passam por esses protocolos, né? Principalmente visando aí algumas zoonoses, né? Como, por exemplo, a vacinação de cães e gatos contra a raiva, quando ela não aconteceu recentemente, né, no município. Então, né, tem um protocolo espécie específico, como, por exemplo, o encoleiramento de cães, né, em áreas endêmicas aí para leishmaniose, tem a vacinação, né, de equinos, tem a desparasitação de suínos. Então, todos os animais resgatados pelo GRADE passam por esse protocolo espécie específico. E todo o trabalho, como eu falei anteriormente, tem que ser devidamente registrado para a gente gerar dados, né, porque todos os dias a gente tem que fazer um relatório, mesmo que resumido, e passar para o comando central. Tá? Então, tudo que a gente faz é um trabalho georreferenciado, catalogado, todos os animais têm uma ficha, e nisso a gente gera dados, né, como aqui o resgate pelos dias, né, que a gente está a campo, né, trabalhando com os animais. Então, no primeiro dia, depois a gente vem em picos e depois diminui. Esse daqui é um gráfico, né, gerado no Pantanal. Esse aqui também é do Pantanal, né, identificando ali quais são as espécies que a gente trabalhou naquele período, e todos os animais com fichas individuais, né? E quando a gente faz o georreferenciamento, a gente consegue montar esse mapeamento. Aqui no caso é de Santa Catarina, Presidente Getúlio. Então a gente consegue saber aqui
todos os animais, né, de onde veio, onde foi resgatado. Isso é função do médico veterinário? Não. Mas se eu, como médica veterinária, quero atuar no cenário desse, eu tenho que saber como fazer, né, essas ações que vão além da minha profissão.